Afinal de contas, o que quer a Globo com o Paraná e com o nosso governo? Por que a Globo mente tanto? Por que a Globo desinforma? A que interesses serve a Globo? Aqui no Paraná, os interesses que defendemos são do nosso povo, da nossa gente, do Paraná e do Brasil. Nós aqui somos nacionalistas, nós temos amor pelo nosso país. Primeiro, a Globo coloca no ar uma reportagem da Ana Zimmermann, comentada pela Miriam Leitão, dizendo que nós tínhamos derrubado a exportação de soja do Porto do Paranaguá de 600 milhões de toneladas para 200 milhões e pouco de toneladas. Não sabiam o que estavam dizendo. O Brasil inteiro produz hoje cerca de 52, 53 milhões de toneladas. O Paraná sozinho produz entre 10 e 11 milhões de toneladas. Então, essa quantidade de 600 milhões de toneladas deve ser 5 ou 6 vezes mais do que produz o mundo inteiro. Era mentira. Depois, durante a campanha eleitoral, falando em gargalos do Brasil, Pedro Bial esteve por aqui e filmou um terminal privado no Porto do Paranaguá, afirmando que havia congestionamento no porto público, que nós deveríamos então privatizar o Porto do Paranaguá para aumentar a eficiência. Era um terminal privado, se não me engano, da Cargill. Era mentira de novo. E agora, o Ernesto Palha, no Jornal Nacional do dia 7 à noite, diz que nós temos filas de 90 quilômetros e apresenta um filme de 2002, quando nós não estávamos no governo, quando o Porto estava no desmando do governo neoliberal que pretendia privatizá-lo. O nosso Porto não tem fila. Esse ano é a quarta vez que eu estou vindo a Paranaguá. Não pegou nenhuma fila? Não. Descarregando rápido, a gente ganha mais também. Vai, volta ligeiro, descarrega e carrega rápido. O nosso porto está batendo recordes mensais de caminhões. Nós chegamos já a ter 37 mil caminhões por mês sem nenhum congestionamento. Nós tínhamos reclamações de número de 2.000 por ano por quebra de qualidade na soja exportada. Pusemos a classificação do Paraná Claspar e não temos reclamação alguma mais. O nosso porto é um sucesso. A receita cambial do Porto do Paranaguá, que era de 4 bilhões e 100 milhões de dólares, salta em 2006 para 10 bilhões de dólares. É mais do que o PIB do Paraguai e da maioria dos países latino-americanos. É mais do que o produto interno bruto desses países. Mas a notícia do Ernesto Palha é mentirosa. Os filmes são filmes do governo anterior. E o nosso porto, por metro quadrado, exporta o dobro do que exporta o Porto de Santos. E pelo número de berços, nós temos 22 e Santos tem 72, nós exportamos mais de 3 vezes o que Santos exporta. E eles fazem o elogio da privatização e a crítica do extraordinariamente eficiente Porto do Paranaguá. Um professor da Fundação Getúlio Vargas já afirmou que o Porto do Paranaguá é um exemplo de administração pública e que demonstra que um porto público pode ser muito mais bem administrado e ser muito mais eficiente que os portos privados do Brasil. Mas a Globo insiste em mentir sobre o Paraná e mentir sobre o Brasil. Quando é que isto para, meu Deus? Que interesses defende a Rede Globo, a RPC, que é quem deve ter fornecido as imagens antigas? Nós aqui defendemos os interesses do nosso país, da nossa gente. Nós administramos o Estado com amor, com alma e com patriotismo. Quando é que a Globo vai se emendar? Perguntando sobre essa polêmica que está nos jornais, há uma discórdia entre o senhor e a imprensa do Estado. O que está acontecendo? Na verdade, há um problema da imprensa com o governo do Paraná. Quando eu assumi o governo, Cristina, o governo que me antecedeu havia despendido em comunicação 1 bilhão e 500 milhões de reais. É mais do que o orçamento de muitos pequenos estados brasileiros. Eu reduzi drasticamente esse valor. Joguei abaixo de 10%. A revolta foi enorme. Então eu comecei a ser criticado naquela pressão, que eu chamo de chantagem, para aumentar a despesa e receber os elogios. O Paraná é um estado progressista, próspero, mas eu não tenho dinheiro para jogar fora. Eu tenho hospitais para construir, escolas para construir, e o ano passado, como eles eram absolutamente insaciáveis, principalmente a famosa Rede Globo, eu resolvi reduzir a zero e tirei do orçamento os recursos para a comunicação.
Eu gastei 0 o ano passado. E comecei a trabalhar com a Paraná Educativa, que é uma emissora pública, através da qual eu me comunicava com a população. Eles se irritam fundamentalmente com um programa que eu faço todas as terças-feiras. O senhor tem lá um programa chamado Escola de Governo? Escola do Governo. O senhor reúne todo o secretariado, não é isso? Primeiro, segundo, terceiro escalão. Isso faz uma reunião pública ao vivo, não é assim? Uma reunião num auditório, televisada pela Paraná Educativa, onde nós discutimos todos os programas de governo que vamos fazer, estabelecemos cronogramas, prestamos contas e prestamos contas também das pendências do Estado com certos setores da iniciativa privada. Nós denunciamos e damos dados e nomes de quem desviou dinheiro público, de utilização de créditos tributários inexistentes, e toda aquela anarquia que eu encontrei quando assumi o governo e quando existe no nosso governo também, a denúncia vai para o ar, a cobrança vai para o ar e a gente chama a colação, o Ministério Público pedindo providência. Venho à tribuna para concordar com a senadora Ana Amélia. A comunicação é absolutamente indispensável. Não existe democracia sem informação. Mas existe, presidente Lúcia Vânia, comunicação e molecagem na imprensa. Estou aqui com o Globo, jornal fundado pelo Irineu Marinho, posteriormente dirigido por Roberto Marinho e atualmente dirigido pelos netos do Irineu, os filhos do Roberto, que se dedicam como verdadeiros moleques a fazer molecagem na imprensa. Primeira página. Recurso do mensalão pode beneficiar até 84 políticos. Decisão sobre a validade de embargos infringentes favorece réus em ações penais no STF. Dentro, na terceira página, uma página inteira, mensaleiros como modelo. Até 84 parlamentares na fila de réus do STF podem se beneficiar de embargos infringentes. Primeira fotografia, a minha. Estou aqui, estampado pelos moleques filhos do Roberto Marinho, na terceira página do Globo. Aprendi há muito tempo com meu avô, sergipano, que quando você é mordido por um cachorro, você não bate no cachorro, você bate no dono do cachorro. E o dono dos dois jornalistas que escreveram essa maravilha aqui chama-se Roberto Irineu Marinho. E é com ele que eu quero falar dessa tribuna. Exaltado que eu estou, indignado, e por isso preparei até um texto para não passar dos limites que se deve usar numa tribuna do Senado. Mas quero conversar com esses moleques do Globo. Eles, na página 3, vem a matéria de capa, e o título é Mensaleiros como Modelo. A matéria de página inteira é ilustrada por várias fotografias, a começar pela minha fotografia. O tom da reportagem afina-se com o título: Na onda das reações à decisão do ministro Celso Mello, que a mídia transformou em uma campanha contra a impunidade. A Globo mistura tudo, do delito eleitoral, por afixar cartazes em locais não permitidos, a peculato, fraudes em licitações, injúrias e mais. Quem, desavisado, ignorante das acusações contra esses 84 políticos, lê o Globo, tende a vê-los no mesmo saco de corruptos. 84 políticos que têm por modelo os chamados ladrões de dinheiro público. Eu não sou Marinho, eu não estou devendo milhões de reais para a Receita Federal, não estou me escondendo no poder de comunicação dos seus jornais.
O Globo não se preocupa em separar alhos de bugalhos. Não se preocupa em mostrar as diferenças das acusações contra 84 políticos. Não. Para o Globo, buscar a verdade dos fatos, o fundamento do jornalismo, é apenas um detalhe absolutamente supérfluo. Vejam o meu caso. Um dos 84 políticos que poderiam se beneficiar de um recurso que contemplou os tais ladrões, supostos ladrões do dinheiro público, sou eu, um desses 84 para o Globo. O jornal faz uma referência por cima sobre o meu processo no STF. Diz que estou sendo processado por calúnia, mas não dá qualquer detalhe sobre a suposta calúnia. E o plenário do Senado, por muitas vezes, já ouviu falar sobre esse caso. Governador do Paraná foi procurado por autoridades da República para aumentar o preço de uma obra pública, transformar uma obra direta num PPP, saltando de 150 milhões para 440 milhões. Não concordei. Falei com o Lula, falei com a Dilma, o processo parou. 1 ano e meio depois fui acusado de não aceitar investimentos privados no Paraná e convidei as autoridades da República para ir à escola de governo, televisionada todas as terças-feiras, para discutir comigo a tal história do aumento absurdo e injustificado do preço. Eu fui processado por uma das tais autoridades. O processo tramita no Supremo Tribunal e o parecer do Ministério Público é absolutamente favorável à posição que eu tomei, por obrigação, por decência, por defesa do dinheiro do povo do Paraná e do Brasil. Nada fiz mais do que cumprir a minha obrigação de defender o dinheiro do Estado. Pois muito bem, mas o Globo remete a mim e a todos os outros a vala comum dos ladrões do dinheiro público. Não se dignou a um telefonema a procurar um detalhe, a procurar a verdade do processo. Tudo bem que o Globo não tenha me procurado para esclarecer o caso. Afinal, essa história de ouvir o outro lado, de buscar esclarecimentos com quem é acusado, é um incômodo a que o Globo não se dá. Ele não se dá ao incômodo do contraditório, mas não se dá também ao incômodo de pagar o que a Globo deve para a Receita Federal. Milhões de reais, um caminhão de dinheiro que poderia estar construindo casas para o povo pobre do Brasil. Que pelo menos escarafunchasse o processo no Supremo para ver realmente do que se trata. Tomar conhecimento do parecer do Ministério Público? Não. Isto é um trabalho que os moleques a serviço do Roberto Marinho, do Roberto Irineu Marinho, parece que esse é o nome da peça rara, esse é um trabalho a que eles não se dão. E foi por motivos como este que esta Casa aprovou o meu projeto de direito de resposta do contraditório, assegurado em lei, uma possibilidade que não existe depois do fim da lei de imprensa, feita na ditadura e em bom momento revogada pelo Supremo Tribunal Federal. E eu quero esperar agora que a Câmara dos Deputados debata e aprove o projeto rapidamente. O país, os cidadãos desse país, sua honra e bom nome, não podem continuar alvo de molecagens de irresponsabilidade dos meios de comunicação. Não é todo mundo, senadora Lúcia Avena, que tem a tribuna do Senado, a TV e a rádio Senado, para fazer o que eu estou fazendo aqui agora, mostrando a minha indignação. Portanto, repudio esta molecagem do Globo e dos Marinho. Essa reportagem maliciosa, alevosa, malandra, safada. E espero que, com a mesma unanimidade do plenário do Senado Federal, a Câmara Federal coloque em regime de urgência e dê à cidadania brasileira rapidamente o instrumento jurídico do direito de resposta. Nós não podemos continuar alvos de safadezas como essa, deste jornal safado dirigido por malandros que é o Globo. Obrigado, presidente. Minha gente, eu tinha que dar
uma satisfação, uma explicação. Afinal, eu tinha que dizer alguma coisa. O senador Lindbergh foi a Curitiba. Ele é senador do Partido dos Trabalhadores. Ele é senador comigo e com mais 80 senadores aqui em Brasília. E me disse que queria visitar o José Dirceu no Centro de Medicina Penal, no Centro Médico Penal de Pinhais. Fui eu construir aquele centro, mandei construir quando era governador. Aquele centro foi fundado pelo meu pai. Era o Centro de Psicologia e Centro Psicotécnico do Sistema Penitenciário do Paraná. Posteriormente, a legislação afastou os exames psicotécnicos. E eu assumi o governo do Estado e reconstruí aquele centro, construí um novo, construí um centro médico penitenciário. Eu conheço o José Dirceu há muito tempo. Eu conheço as suas qualidades, a sua importância para a mudança da política brasileira, a sua luta pessoal. Eu conheço os seus acertos e conheço os seus erros. E o José Dirceu está preso. A prisão não é um isolamento absoluto. A prisão se destina à recuperação de pessoas, é um momento para reflexão sobre erros e acertos que tivemos na vida. Eu acompanhei o senador Lindbergh a visita ao José Dirceu e bati um papo com esse velho conhecido meu. Coisa rápida, 10 ou 15 minutos. De repente, não mais que de repente, tenho notícia que a Globo News, que o jornal o Globo, colocam com destaque a visita do senador Requião, relator do abuso de autoridade, ao José Dirceu, me criminalizando, tentando me desqualificar e me envolver com a Lava Jato. É clara a intenção. A desqualificação da política inteira que eles querem fazer, para eles não tem ninguém bom, são eles os bons, e o Brasil sabe o que eles são, o que eles eram na ditadura, o que são hoje, as suas sonegações e tudo mais. E tentam me envolver, insistentemente. Puseram várias vezes na Globo News e tudo mais. Quando aquela menina Andréa Sadi me telefonou, eu disse a ela, sim, estive lá, construí a penitenciária, conheço o Zé, visitei o Zé, e quero lhe dizer mais. Se porventura algum dia você for presa lá, pode contar com a minha visita. É um espaço de reflexão e recuperação e você estará cumprindo a sua pena. Isso ela não noticiou. Mas hoje me dizem que o jornal O Globo também fez uma referência. Eles querem me confundir com a Lava Jato. E o Brasil e o Paraná sabem que eu não tenho nada com isso. O meu comportamento na política é outro. Eu até digo que às vezes me sinto no próprio Senado como um estranho no ninho. Eu faço um outro tipo de política. Eu comecei a fazer política com um desejo enorme de colaborar na transformação do mundo. Mas eu quero deixar claro aqui que eu converso com qualquer pessoa, esteja presa ou não. No Senado eu converso com o José Serra, eu converso com a Aécio Neves, eu converso com o pessoal todo do PSDB, eu converso com o Romero Jucá, com o Renan Calheiros, com o Lobão, que de uma forma ou de outra estão envolvidos nesse processo todo. E eu não acho que isso seja um crime. A Globo dá um espaço brutal para o José Serra a cada momento nos seus jornais. Só não diz com clareza o quanto ele está envolvido nisso tudo, o quanto os partidos estão envolvidos nisso tudo, e não mostra ao Brasil o que está acontecendo com o intriguismo que ocorre atrás dessa luta contra a corrupção, que é a descaracterização do Brasil como país soberano. Mas eu aqui no Facebook quero dizer que eu, como fui conversar com o José Dirceu, eu diria até que tive uma boa relação com o José Dirceu enquanto ele fez política. Não participei desse negócio de Lava Jato, de Mensalão, o Brasil sabe disso hoje com clareza, não estou envolvido em nada disso. Eu quero dizer que sei também o que significam a Globo e os Marinhos para o país. A época da ditadura, as suas acusações de sonegação. Eu quero assumir aqui um compromisso. Eu não vou bater na menina Andréa Sadi. Eu vou conversar com os donos da Globo. Se amanhã ou depois
vocês forem, certamente, se o Brasil mudar, vocês irão para uma penitenciária, pode contar com a minha visita também. A minha visita que terá esse sentido de conforto. Talvez eu possa ajudá-los na reflexão do mal que vocês fizeram ao Brasil, da corrupção que os enriqueceu dessa forma fantástica, desse domínio que vocês tiveram sobre o país, que podia ter sido um domínio maravilhoso para melhorar a vida dos brasileiros, para implantar um Estado de justiça social, o Estado social mais efetivo, e o que vocês fizeram de errado, de muito errado. Podem contar, irmãos Marinho, com a minha visita no dia em que vocês estiverem numa penitenciária brasileira. E eu espero que isso não demore muito para ocorrer. Um abraço a todos vocês.